Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quando Israel obedeceu à voz do profeta Elias, a voz do Senhor, porque em 2 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor, nosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando o povo de Israel deitou as 3 medidas de água que o profeta Elias requereu no Monte Carmelo, a palavra de Deus diz que quando Elias orou, o fogo desceu, lambeu a água, lambeu a terra, queimou tudo. Aquele mesmo povo, antes de chegar em suas casas, eles tiveram chuva, as águas voltaram. Eu quero profetizar que antes de você chegar na sua igreja, na sua célula, no seu discipulado, no teu ministério, nos teus estudos, nos teus sonhos, nos ambientes que o reino de Deus tem te chamado para tocar e revelar o Rei, haverá chuva, haverá colheita, porque o espírito de Mamon, ele quer roubar, ele quer matar os abutres, as aves de rapina. E muitos, quando deitaram as águas, devem ter dito: meu Deus, é seca, essa é a água, não sei se eu vou ter água lá na minha casa para beber. Mas quando eles chegaram lá, as cisternas, as caixas d'água, os rios, os ribeiros estavam cheios de água, porque o Senhor responde os princípios do seu reino. Jeremias 1:12, o Senhor diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, e encorajando você mais uma vez a investir nos livros. O pastor Daniel pregou com tanta autoridade na primeira ministração, eu falei: eu vou embora, não tem mais o que fazer aqui. Mas depois veio o pastor Jean e a gente fala: meu Deus, então o Senhor está bradando do céu nesse lugar. Mas uma coisa eu quero falar: invista nos livros, porque estudar é de Deus, se preparar é profético. O apóstolo Paulo diz que você vai profetizar conforme a medida da sua fé. Aquilo que você tiver, os depósitos, o Senhor vai usar. Quando o Senhor quis alcançar o Império Romano, quando Ele quis alcançar a Grécia, quando Ele quis revelar o reino para os filósofos, para os doutores, Ele teve que encontrar Paulo no caminho de Damasco. Porque louvado seja Deus que Ele quis salvar Paulo, mas misericórdia a Deus que Ele não encontrou nos seus discípulos homens preparados. Quando eu fiz o meu seminário teológico, a minha mãe ficou desempregada. E com pouco dinheiro que sobrava, eu, jovem como vocês, hoje eu sou um jovem de mente, faz dieta, malhação, não consigo escalar o monte da comida que vocês escalam, porque não tem mais o mesmo metabolismo, aleluia. Mas a moçada ia bater o lanche e eu não ia, porque eu tinha que guardar dinheiro para pagar os livros. Eu tinha um amigo, tenho, né? Não vejo devido à correria, o Alex. Na época ele tinha uma livraria de livros teológicos, livros bíblicos. E eu pagava em 12 prestações. Porque quando você deseja algo que está alinhado ao propósito, Deus vai conectar pessoas investidoras do seu propósito. A minha primeira Bíblia, eu vou pregar ainda, mas o Espírito Santo está me incomodando para falar sobre isso. A minha primeira Bíblia teológica foi uma Bíblia Thompson, capa dura, vinho, logo que saiu, era grande. Hoje tem as Bíblias Thompson menores, né? E eu era obreiro numa casa de recuperação, e eu não tinha salário, eu fui ser um obreiro voluntário. E a casa de recuperação, a música dela era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
A gente dormia naquelas placas de gesso que fazia a casa, com calor, mosquiteiro. Para você ser batizado no Espírito Santo era fácil lá na casa de recuperação. Era só você querer tomar banho. Porque como é placa de gesso, não tem janela. Então era tudo fechado. E era aqueles tonéis que hoje vocês usam, a moçada para pregar, a gente usava para guardar água. Como não era chuveiro, era aquela garrafa PET de 2 litros, cortada na faca. Então aquela água ficava sem sol. Aquela água ficava gelada. E aí quando você botava assim, meu irmão, que você já via, quando batia, você chega lá, galera. Pum! E foi nesse ambiente que eu desejei ter uma Bíblia para estudar melhor a palavra do meu Deus, ter estudos. Mas eu não tinha dinheiro. Eu não estava pregando numa conferência dessa, num mover de identidade de reino. Era outra geração, quebrando pedra. Mas é um privilégio construir um legado para vocês. O meu sonho, eu aprendi com Bill Johnson, um mestre à distância que eu leio os livros dele, que aonde for o teto da minha geração, que seja o estrado da sua geração. Vocês não podem começar de baixo. Sim, vocês têm que começar de baixo na humildade. Mas vocês não vão começar onde nós começamos. Vocês vão começar num nível maior. Os verdadeiros e maiores avivamentos dos discípulos das células da igreja do reino não serão mais avivamentos de reconstrução, mas serão avivamentos de novos e maiores projetos em nome de Jesus. Porque o tempo que nós perdemos reconstruindo, restaurando, era o tempo para estarmos avançando e edificando novas obras do Senhor. E aí eu tinha a Maia, meu filhão, profeta do Senhor. Eu tinha um macacão da época que eu andava de skate. Na verdade eu andava com a galera do skate, que eu não era bom de skate, mas eu sempre fui muito bom de amizade. Então a galera gostava de mim. E era aquele macacão que o fundo era aqui embaixo. Quando você está alinhado a um propósito, você é movido a viver loucuras pelo Senhor. A sua célula precisa fazer loucuras por Jesus. Se você não tiver um coração disponível para pagar King Kong, por amor a Jesus, não vai rodar. Eu lembro do pastor Ebe testemunhando que quando ele chegou aqui, morando num bairro nobre, foi pregar, os vizinhos, ninguém aceitava Jesus. Ele foi pregar na favela, abriu célula na favela, levou o Geraldinho, como diz o Judá Bertelho, Geraldinho, tira relógio, Geraldinho, que nós vamos lá no gueto, é nós. Faça algo diferente, cara. Faça algo diferente. E aí tinha um irmão lá em Dias Dávila, Fernando, líder da mocidade da Assembleia de Deus. E aquela Assembleia de Deus ortodoxa, hardcore, cheia do Espírito Santo, do coque, do manto. Epa! E eu fui inspirado pelo Senhor a fazer uma proposta para o Fernando. O Fernando só andava de calça social, jogava bola de calça social. Ele jogava bola com a gente na casa de recuperação, de calça social, a gente de bermuda, sem camisa. E eu falei: Fernando, eu quero aquela Bíblia Thompson que está na sua loja. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho de mais valor é esse macacão. E depois eu fiquei assim: meu Deus, e agora? E ele olhou para mim e falou assim: eu queria esse macacão. Só que, irmãos, ele nunca usou o macacão, mas ele queria. Por quê? Porque Deus levantou ele para ser cooperador do projeto de Deus na minha vida. Mas porque eu quis, eu desejei, eu me movi, eu, como aprendi hoje com meu filho Gleidson, eu semeei. Nem sempre a semente vai ser dinheiro, mas
para a sua célula crescer, para que os seus discípulos se tornem maduros, alguém tem que morrer. Eu cheguei de Portugal, e eu agradeço a Deus pelas igrejas que semearam na nossa viagem. Meu pé está cheio de bolha, já cicatrizando. O Maia esteve lá em casa para profetizar, e ele disse: bem-aventurados os pés que descem a escada. E eu falei: olha aqui como é que são os pés bem-aventurados, filho. Mas aí um outro dia, um outro momento, nós vamos abrir uma igreja em Lisboa, uma célula. Foram 15 dias. Eu cheguei quinta-feira, não é mais. Esteve na minha casa quarta-feira. Para o profeta poder profetizar, eu consegui antecipar o voo. Deus, quando tem uma agenda com você, Ele antecipa, Ele muda, Ele faz tudo. E aí de noite, eu estava fazendo as malas, e quinta-feira eu estou aqui. Eu mal vi minha esposa, eu mal vi meus filhos, eu ainda não vi os meus filhos espirituais. Eu ainda não descansei. Mas sabe por quê? Porque há 7 anos atrás, a minha esposa esteve aqui em Fortaleza, grávida do Samuel, com o pastor Otávio, o pastor Egídio, a pastora Janete e a Martinha, para aprender com o MDA. Eles morriam por nós. Chegou a nossa hora de morrer por vocês. Se eu não morrer por esses filhos que Deus tem me dado, para que ser pai? Não vai haver frutificação. João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra, e você está caindo na terra, os destinos do céu estão liberando você para a terra. Você já é do céu, mas o céu precisa de você cumprindo os destinos dele na terra. Mas quando você cai no destino que os céus têm para você, você tem que decidir ofertar a tua vida. O meu querido Jean, pastor Jean, só falta o óleo. Ele fez uma cirurgia ontem. Ele está aqui, cara. Fica de pé. Tá verdinho, parecendo o Hulk, mas tá cheio do Espírito Santo, morrendo por um legado, para que os seus discípulos olhem e digam: se o meu líder, meu discipulador, se esse pai geracional está morrendo, cara, eu vou morrer também. Quando você ensina os seus filhos a morrer. Eu estava conversando com o Maia. O Maia esteve lá em Salvador profetizando, ministrando em nossa igreja. Porque hoje eu entendo que quem senta na mesa são aqueles que eu digo: pode conversar com os meus filhos. Eu não acredito em um líder de célula que não senta na mesa do seu pastor. Eu não acredito em você se você não senta na mesa do seu pai. Eu acredito que você precisa ser curado, mas exercer governo, não. Por isso que eu estava em Portugal e ele estava lá, descendo o manto. E ele foi lá em casa e o meu filho olhou para ele e falou assim: tio, você só tem essa roupa? Só que o Samuel começou a chorar e disse: mãe, quando for o aniversário do tio, vamos dar uma roupa nova para ele? Aonde que você acha que ele aprende isso? Vendo seu pai e a sua mãe morrer. Eu estava dormindo lá atrás, cara.
E a Rebequinha, filha do pastor Daniel, me acordou umas 3 vezes perguntando que horas era o intervalo. E eu falei, meu Deus, eu deixei a Duda em Salvador, mas a amiga dela está aqui, é igual. Quando quer um negócio, meu irmão, não tem jeito. Jesus diz, eu não fiz e não faço nada que não tenha visto meu Pai fazer. Então, quem morreu primeiro foi o Pai, não foi Jesus. Porque maior morte foi a do Pai de dar o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele para a morte. O que Deus está liberando sobre você, os encargos, as palavras, você precisa retroalimentar com decisões, sacrifícios e destinos. Então, meu irmão, você muitas vezes gasta 100, 200 reais numa roupa e não está gastando 25 reais em um livro que pode mudar uma mentalidade. Porque se você tem a unção sem ter uma mente profética, você é um religioso com poder. Eu quero encorajar que antes de findar essa conferência, você compre um livro em nome de Jesus. Não tem uma conferência que eu não venha que eu não compre livro. Eu ainda brinco com meu amigo, rapaz, você só bota as pepitas de ouro aqui, meu Deus. Eu tenho livros daquela época do seminário com 21 anos, hoje eu estou com 43. E esses livros eu leio e me alimento até hoje. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque nessa noite, nesses minutos que eu tenho, eu quero falar sobre os tempos de Jeú. Diga comigo, os tempos de Jeú. É tempo da unção de Jeú. E você vai entender por quê. 2 Reis capítulo 9, verso 1 diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto. O pastor Gleides falou sobre isso, porque você não pode correr pisando no manto. Olha aí, tudo fala, tudo ligado. Pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú. Quem o profeta mandou procurar? Quem o profeta mandou procurar? Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus vai mandar te procurar. Filho de Josafá e neto de Ninsi, dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Em outras versões diz: em seguida, corra, porque você está correndo perigo. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Verso 7, preste atenção, não converse. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas,
e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães no terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Sempre vão querer menosprezar ou declarar loucura a ação de um profeta na tua vida. Mas olha o que Jeú responde. Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem, mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Aqueles que zombaram, olha o que eles fazem no verso 13. Imediatamente eles pegaram seus mantos e o estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão na época em que este defendeu com todo Israel Ramote de Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixe sair ninguém escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Não faça aquilo que não é propósito. Acasias não teve direção de Deus para estar com o rei de Israel, e acabou morrendo porque andou com pessoas erradas. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel, preste atenção, percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: um mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. Em alguma tradução vai estar assim: passa para trás. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: mas teremanai, eita glória, o jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um em seu carro, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso
nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Jagam, mas Jeú o perseguiu gritando: matem-no também. Eles os atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleam, mas ele conseguiu refugiar-se em Meguido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vais, Iri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor por meio do seu servo Elias o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é a Jezabel. Senhor, fala conosco, continua nesse mover, marcando esta conferência do MDA, o novo do Senhor sobre a nossa vida, e através da nossa vida, nos direcionamentos do reino para cada igreja, para cada ministério, para cada célula, para cada discípulo e discipulado, para que possamos, ó Deus, mudar a nossa história, a nossa igreja, e assim mudar a história da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. Nós oramos em nome de Jesus e o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu vou ter que sair na metralhadora por causa do horário, são muitas revelações, então eu não vou poder parar se você não prestar atenção, amém? Primeira coisa que eu quero te falar: Elias, quando unge Eliseu, ele já tinha uma palavra do Senhor sobre Eliseu. E ele disse: você vai ungir um rei, você vai ungir um sacerdote, você vai ungir um profeta. Eliseu que vai ser profeta no teu lugar. E Elias, ele se volta com todas as suas forças para preparar o filho. E o filho unge o rei e o sacerdote. Mas agora, nessa unção do rei, do novo rei de Israel, porque Acabe precisava perecer, porque havia uma palavra, e o pastor Gleidson, como profeta de Deus, foi usado e disse: a palavra de um profeta é sentença. E a palavra de Deus está aí para a minha vida e para a tua vida. E nessa noite, a unção de Jeú, que precisa operacionalizar em nossa vida, é a unção do Espírito Santo. Mas quando eu falo Jeú, é porque é uma dimensão da unção do Espírito que opera. E porque Deus naquele momento diz ao profeta Eliseu: o novo rei é Jeú, e você vai mandar um filho dos seus filhos profetas. Ou seja, Deus está chamando você, a próxima geração, para fazer obras em níveis de realeza. E o profeta Eliseu, quando traz a revelação do céu para aquele discípulo profeta, ele diz assim: meu discípulo, cinge o manto, porque você vai ter que correr. E nós aprendemos nessa conferência, quando você está correndo na sua cela, correndo no seu discipulado, correndo na sua vida, na realização dos seus sonhos, dos projetos ministeriais, familiares, particulares, lembre, o manto está envolvido em todos eles. Quando eu estou no relacionamento com a minha esposa, o manto está também.
Quando eu erro, eu tenho que levantar o manto, pedir perdão, chorar, me arrepender. Amor, me perdoa. E aquele discípulo recebe também uma direção: olha, você vai procurar Jeú, vai botar ele numa sala, num quarto particular, e depois que você ungir ele rei, vaza, abre a porta e corre, porque a partir daquele momento até você corre perigo. Eu quero te perguntar nesta noite: você está disposto a correr perigo por amor a Jesus? Se não, pare de brincar de célula. Se não, pare de brincar de discipulado. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quando você está tocando numa alma, você está entrando na maior briga que existe, de anjos e demônios, de céu e terra e inferno. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas aquele que é maior que está em nós precisa de encontrar homens e mulheres com uma mentalidade como a de Jeú. Jeú não era de descendência real. Por que Deus agora está mudando uma descendência? Por que Deus está quebrando um protocolo do reino? Diga comigo: porque Deus precisava de uma nova mentalidade. Fale como quem tem mentalidade de rei. Porque Deus precisava de uma nova mentalidade operando no reinado. Miles Monroe, no livro que você tem na sua casa, Cidadãos do Reino, meu amigo Dandan, ele fala que as pessoas que mais entendem de reino no ambiente humano, natural, cultural, são as pessoas que são cidadãs de uma nação que tem rei, ou os militares. O militar tem uma identidade diferente. Eu tenho discípulos na minha igreja que são militares, de diversas ordens. O discípulo que vai me buscar amanhã, o Bruno Isídio, ele disse que Deus deu para ele um ministério de me buscar, de me levar no aeroporto e me buscar. E quando eu esqueço de falar com ele, ele fica chateado. Um dia eu cheguei todo educado e falei: Bruno, meu filho amado, olha, eu vou ter uma viagem, mas é de madrugada e tal. E ele percebeu que eu estava, como muitas vezes os nossos líderes, o seu líder tem que ser com você, cheio de milindre, porque você ainda está tipo crente gelatina, qualquer coisa se treme todo. Trema no espírito, mas seja firme na obediência. E aí ele disse assim: meu pai, com todo respeito, não precisa fazer isso que o senhor está fazendo. O senhor não pede, o senhor manda. Pode mandar. E eu confesso que eu fui tratado naquela hora. Claro que eu continuo sendo educado, mas eu falo: ó, Bruno, tal dia, tal horário. Ele fala: pai, infelizmente eu não posso, que eu estou de plantão. Amém, meu filho. A esposa dele teve filho, consagrou o bebê, ele disse: ó, o ministério já está on de novo. Bateu o continente e falou: já pode me chamar que eu vou. Amanhã ele já vai me buscar para ir para a igreja. O militar, ele tem uma mentalidade de autoridade diferente da gente. Por isso que Jesus Cristo fala do homem que tinha maior fé em Israel, maior fé do que todo Israel. Quem foi o homem que Jesus cita nas Escrituras Sagradas que tinha uma fé maior do que toda vista em Israel? Ele era o quê? Por quê? Porque ele entendia de autoridade. O problema não é falta de palavra, o problema é a sua resposta pelas palavras antigas liberadas. Muitos de vocês estão pedindo o novo de Deus, e Deus não vai te dar o novo, porque você ainda não foi fiel na palavra antiga. Se quiser ir embora, dá tempo ainda. Porque eu não estou aqui para brincar. Dinheiro não é o problema, graças a Deus. É só eu ligar para uma meia dúzia desses filhos e falar assim: ó, estou precisando. Então não é um problema. Eu estou aqui por um propósito. Porque o Senhor vai fazer uma obra sobrenatural no estado do Ceará. E Ele escolheu vocês.
militar, missão dada, missão cumprida. É parar, pá. É entrar no caveirão, mano, e vencer os inimigos. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas ele não diz que você não tem luta. Ele não fala que a gente não está em guerra. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Tsavaote, Senhor dos Exércitos. O Senhor diz através do profeta Isaías: eis que eu entro para fazer vistoria nos meus exércitos. Ele está olhando a sua tropa na terra. Aonde está você no exército da sua célula? Aonde está você no exército da sua igreja local? Aonde está você no exército da família, da parte que é crente, que tem que morrer para ganhar os que não são? Os humilhados serão exaltados. A nossa guerra é aprender a tomar na cara e dar outra. Por quê? Porque o Senhor já tinha liberado decretos do céu através do profeta Elias. E esses decretos estavam pairando no céu, mas precisavam ser operacionalizados na terra. Se você não está entendendo, eu vou fazer você entrar num movimento de teatro, mas é um movimento profético, porque tudo fala. Está vendo aquela irmã lá atrás? Ó? Olha lá, todo mundo, bora, rápido. Olha a mão dela como está estendida, tudo fala. Você vai fazer igual ela agora. Quais foram as palavras que você já recebeu? Palavras particulares e palavras coletivas. Palavras que foram liberadas no altar da tua igreja, que foram liberadas no teu devocional, no culto de oração, que foram liberadas nas conferências, nessa conferência, que você sabe que essa palavra chama você pelo seu nome. Imagine agora, querido, queridona, que ela está passando por aqui, e se você não decidir ter um fight e agarrá-la, dá uma de Jacó: não te largo enquanto o Senhor não mudar a minha história. Não te largo enquanto o Senhor não mudar o meu nome, Pai. Porque um pai muda o nome, um pai dá destino, o pai marca a nossa história. O que adianta nós ficarmos dizendo Deus tem promessa para Fortaleza, se eu não me mover como um cidadão do reino, com uma mente militar, de obediência, de guerra, de combate, de não medir esforços para conquistar o que Deus tem para você. Imagine que está passando pela sua mão agora o destino da sua família, do seu casamento, almas, seus colegas da faculdade. Só que você precisa pegar como um cabo de guerra e dizer: não, não vai passar. As palavras que Deus tem para minha geração não vão passar. Eu não vou passar o bastão para a próxima geração cheia de pendências. Eles não vão ter que reconstruir o que era para nós construirmos. Quando eu contar até 3, você vai pegar, e vai pegar, e vai puxar, e vai dar nome a essas palavras, a essas unções, a esses destinos, que você sabe quais são. A sua garganta é liberada agora. Os discípulos que estão desviados da sua célula, as almas que você convida e não vão. 1, 2, 3, pegue! Pegue! Peguei, ai, vem profetizar.
teu chamado de volta. Pegue a sua identidade. Pegue o casamento. Pegue o filho. Pegue o discípulo. Pegue a célula. Porque a célula é a igreja. É a manifestação da glória no teu bairro. Pega o sonho. Teus pensamentos me definem. Essa é minha realidade. Aumenta o microfone dele aí, por favor, filho. Manto. Essa é minha realidade. Quais são os pensamentos que definem você, cidadão do céu na terra? Teus pensamentos. Eis que tenho pensamentos de vida e não de morte acerca de vós. Essa é a minha realidade. Qual é a realidade da sua célula? Essa é a minha realidade. Qual é a realidade do teu chamado? Qual é a realidade de Fortaleza, do estado do Ceará? Eu pertenço a ti. Você pode adorar, você pode pegar. Toma posse. Xanamanai, Sticamanai. Eu pertenço a ti. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Se quiser sentar, se quiser ficar de pé, se cair, é nós, mano, xereguedé. Lá vem o profeta, e ele chega no acampamento, num quartel, e ali, ele chega e libera uma palavra. Quando você libera uma palavra para pessoas que não têm identidade, não têm mentalidade, é uma coisa. Mas quando você libera uma palavra em um quartel do exército de Deus, é diferente. Porque o profeta falou assim: eu quero falar com um comandante. Jeú falou assim: ei, você não está entendendo. Todo mundo aqui é comandante. Todo mundo aqui tem a mesma patente. Todo mundo aqui tem a mesma mente. Todo mundo aqui tem a mesma espada. Todo mundo tem aqui a mesma garra. Todo mundo aqui ama a pátria brasileira. Se é Daniel que sobe, é manto. Se é Gleide que sobe, é manto. Se é Pastor Sandro, é manto. Se é Valderi, é manto. Se é Olau, é manto. Se é Jean, é manto. Se qualquer um de vocês subir aqui, vai ser manto puro. É a cultura do céu. Só que aí o profeta teve uma revelação. O meu pai mandou eu ungir Jeú, então não posso chamar no coletivo. É com você, comandante Jeú. Pois não. A conversa agora é no secreto. Muitas vezes você fala: Deus, fala comigo no secreto. Você está preparado para ouvir Deus no secreto? Porque promover você em público não significa vaidade, significa destinos e trabalhos. Significa você deixar aquilo que você sonhava. Quando eu falei do meu chamado aos 19 anos de idade, minha afinada voz Lumira falou assim: mas você dá para ser um ótimo advogado, você fala tão bem. Minha outra tia falou assim: você dá para ser um ótimo militar, minha família tem muitos militares. Ah, meu filho, você vai ficar tão bonito numa farda. O outro dizia: você pode ser empresário, você é bom de vendas. Mas eu tive um comandante, Jeú, Geraldo Magela, que disse assim: filho, eu vejo você na obra, e você vai saber se tem chamado quando você se mover dentro dele. Venha para a obra, é na obra que você vai saber se é para você ou não.
Não deu um prego no sabão e já fala que não é para você, mano. Sabe, jovens, eu quero dizer algo para vocês. Eu sei que tem muito pai aqui que vai ficar chateado com o que eu vou falar, mas eu falo como profeta. Não faz sem falar com o pai, não. Mas os meus filhos, quando fizerem o ensino médio, eu vou falar assim: não vai para a faculdade logo não. Vamos fazer um ano de missões. Vai se mover em um ano apostólico. Por quê? Porque qual é o problema maior que você tem lá na sua igreja, na sua igreja, na sua igreja, na sua igreja, na sua igreja com jovens? Vai para a faculdade, começa a ter a mente comunista, uma mente socialista, uma mente profana, uma mente ateia. Por quê? Porque não foi para a guerra. A próxima geração de pastores da minha igreja, porque um está indo para Portugal, outro está indo para Minas, e vamos embora. E tem que sair mesmo, para crescer, vaza, vai fazer a obra, vai abrir igreja. Aí a próxima geração, Carlos e Marcela, ela falou assim: ela é médica, mineira, é aquela que gosta da coisa do estudo. Ela, amor, nós vamos propor para o apóstolo para fazer um intensivo com a gente. Ele ouviu e falou assim: amor, pelo que eu conheço o nosso pai, eu vou ter que caminhar com ele. Ele diz: pai, quando você viajar eu quero viajar, quando se eu for eu quero ir, porque eu quero aprender. É na guerra que você aprende a ser homem e ser mulher de Deus. Quando Paulo disse para aquele povo que estava cheio de xereguedé errado com ele, e se não é apóstolo, ele falou: ei, ninguém me condene não, eu carrego as marcas de Cristo. Palavra poderosa do pastor Ebe, você pode pegar aí, ó, acho que tem até o livro aí, ó, tatuagem de Cristo, não tem aí? Sabe por quê? Marca é aquilo que Deus pode provocar, o acidente, a história, você rolar, como Paulo diz: por amor a Cristo eu sofri náufrago, eu tomei chibatada, me quebraram no pau, me arrebentaram, mas a tatuagem não. A tatuagem você não precisa sentir a pancada, aí você tatua uma cicatriz. Você tem uma imagem, mas você não tem identidade. Jovens, vocês precisam ter identidade do reino. Não é só camisa, não é só tatu, não. Tem que ter identidade. Quando o profeta leva Jeú para o secreto, e Deus está levando vocês para o secreto nesses 3 dias. Você ouviu a história de pastores que cansaram e que foram para um secreto com Deus e com os profetas, e está tudo diferente, o negócio, tudo mudado. Mas pergunta se eles estão ruins, tristes. Conversa com as ovelhas deles. Quando o profeta olhou para Jeú e falou assim: assim diz o Senhor, você foi escolhido, Jeú, para ser o rei de Israel, se ajoelhe agora. Ele nem titubeou. Ele não falou para quê, quando, como, ele não. Por quê? Porque como o centurião de Cafarnaum, Jesus não precisa vir na minha casa. Eu sou um homem também sujeito à autoridade. Por que o centurião de Cafarnaum falou: eu também sou um homem sujeito e não um homem de autoridade? Porque ele descobriu um segredo. Jesus, para ter autoridade na terra, ele disse: eu sou sujeito, eu não faço nada que não vi o meu pai fazer. Ele não precisava, mas ele escolheu o caminho, porque na terra, para ter autoridade, você tem que ser sujeito a alguém. Jesus, se o Senhor é sujeito ao Pai, como eu sou sujeito a Roma, por eu ser sujeito à autoridade, eu tenho autoridade para quem está abaixo de mim. Por que você, líder de célula, está dizendo: ninguém me obedece? Porque você não obedece ao seu supervisor. Está achando que profético não fala de célula? É nós, senta comigo. Sou coordenador sênior da Bahia. Pergunta quem eu sou para o pastor Ebe, pastor Sandro, rapaz. Tem história. Fiquei mais de um ano sem discipulado. Um monte de pastor queria me discipular. Na modéstia.
mas eu tinha uma palavra da liderança: espera. E eu esperei. Quando eles me deram uma oportunidade, eu falei: eu posso dar outra sugestão? Pode. Eu falei: é o pastor Ricardo Vasconcelos. Eu orei, minha esposa, e eles disseram que se liberar eles vão ser. Pastor Sandro brincou, falou assim: rapaz, se não fosse o pastor Ebe, meu discipulador, eu ia querer o Ricardo Vasconcelos. Mas eles me abençoaram. A mentalidade de reino é uma mentalidade de se alegrar na submissão. Porque existe, a autoridade já foi liberada. Por que ela não está operacionalizando? Porque você não está alinhado. Veja os testemunhos desses que falaram: alinhamento com o Pai do céu, com homens pais na terra. Quando Jeú é ungido, o profeta falou: ó, eu te ungi rei. Um abraço, e ele sai correndo, bate a porta e pernas para quem a gente quer. Por quê? Porque Jeú já levanta com um decreto, revelando decretos dentro do decreto. Porque o filho do profeta disse assim: Jeú, todos os decretos que Elias liberou contra Acabe e a sua casa, você tem que executar. Quando ele falou, porque se ele fala isso para um crente gelatina, ele vai falar assim: espera aí, rapaz, primeiro eu quero a minha festa, eu quero a minha posse, eu quero ir para a festa das cores para ser ungido, o líder de célula primeiro. Não, meu irmão, você é ungido para trabalhar, rapaz. Você é ungido para ralar. Toda unção tem um propósito. E não cai unção naqueles que não dizem sim para o propósito do céu na terra. Qual é o propósito? É a Bíblia. Quando Jeú sai, os zombadores aparecem. Se prepare. Depois dessa conferência vai vir zombadores. Agora você está querendo fazer uma célula diferente? Quer fazer jejum, oração, botar a cadeira nova, fazer campanha? Eu vou comprar a cadeira. Não tem gente aqui para comprar mais cadeira? Vamos. Você não quer? Eu compro sozinho. O galardão é meu, rapaz. Mas nós vamos mudar a história da nossa igreja. Eu vou prover descanso para o meu pastor, para a minha pastora, para o meu apóstolo, rapaz. Eu quero ser um discípulo fiel. Qual é o decreto? É nós. Me ensina. Se eu errar é porque eu quero acertar, meu pai. Quando o Jeú sai, os caras: ei, o que é que aquele maluco queria falar? Respeita, rapaz, você sabe que é um profeta, você sabe que eles são diferentes e tem uma fala diferente. Na igreja tem que ter o pastor mais mestre, tem que ter o evangelista, mas tem que ter os doidos, meu irmão. Respeita os sóbrios, mas os sóbrios nos respeitem, por favor. Um come carne da glória a Deus, outro não come da glória, é nós. Quando Jeú falou, sabe o que aquele cara que vocês estão chamando de maluco disse? Ele disse assim: diz o Senhor, eu te ungi rei de Israel. O que eles fizeram? Pastora, me empresta aí por favor o manto que ele Dandan ganhou. Tudo fala. O que eles fizeram? Todos eram capitães, todos eram autoridades. O que aqueles homens fizeram de imediato? Tiraram a sua capa e fizeram o quê? É com todo respeito, viu? Jogaram na escada, se prostraram, tocaram a trombeta e disseram: você é o rei agora. A mentalidade de Jeú, a operacionalização de Jeú, é aquele que quando vê que Deus levantou alguém para algo, não tem disputa, não tem ciumeira. Mas eu sou mais tempo filho do Bertelli. Eu sou mais tempo filho do apóstolo Léo. Eu sou mais tempo líder do MDA. Meu irmão, meu discípulo pastor Anjo está fazendo lá uma imersão no MDA, bombando com o pastor Sabalá. O que eu estou fazendo? Botando a minha capa, ó, e dizendo: Jean, eu quero te promover.
naquilo que os céus colocou sobre você, meu irmão. Eu vou te promover, eu vou colocar o meu manto, a minha unção, tudo que eu recebi de destino, para que você possa se mover e cumprir o seu destino, porque o reino não é o reino de Eduardo, não é o reino de Eibe, não é o reino de Daniel, é o reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Ele é. Eu pertenço a ti. Canta, filho. Solta essa trombeta. És a minha realidade. Fala para esse irmão que está aí do seu lado. Eu vou estender o meu manto para promover o reino em tua vida. És a minha realidade. O exército não pode ter ciúme nem competição. Minha realidade. Porque se o rei disse para os seus discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que a minha, quanto mais nós. Escute. Aí, quando Jeú encontrou uma equipe, ele se move na velocidade do propósito e não da oportunidade. Para que você quer uma equipe? Para se mover pela oportunidade ou pelo propósito? Jeú falou: se vocês estão comigo, ninguém fala do que vai acontecer. Você precisa entender que a unção de Jeú fala de uma igreja, de um povo que tem aliança de não falar o projeto que Deus entregou pelo profeta ao seu rei, às autoridades espirituais da tua vida. Quer que eu te prove? Abra sua Bíblia aí rápido em Amós 3:7. Meu Deus, deixa eu correr. Segura, irmão, estou acelerando. Mas não dá, é muito manto, muito xeregadê aqui dentro. Amós diz o quê? 3:7, não é isso? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os... Se quiser sentar, senta. Se quiser ficar de pé, fica. É nós. Sabe o que eu estou vendo aqui? Um povo com mais fome que a ceará amor. Fala o nome de uma torcida do Fortaleza que subiu hoje. Como é o nome de uma torcida do Fortaleza? Quê? Leão. Eu estou vendo aqui vocês, os leões mais famintos do que o leão do Fortaleza. Os famintos por Deus, famintos por Jesus, famintos por almas. Só tem uma vida pra queimar. Só tem uma vida pra queimar. Sai pra fora, só faminto! Tem uma vida pra queimar na tua presença, doce presença. Só tem uma vida pra queimar. Só tem uma vida pra queimar. Só tem uma vida pra queimar na tua presença, doce presença. Jeú chamou a sua tropa e falou assim: aqui não tem tempo para desfile de rei não, porque os tempos agora é de conquistar a alma, de expulsar demônio, de curar enfermo e de cumprir os decretos que os nossos pais, os profetas, liberaram sobre a nossa cabeça. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Confirma as profecias que foram liberadas sobre você, Timóteo. Aí eles falaram: pode falar, meu rei. O profeta me deu ordens. Temos que matar a família de Acabe e Jezabel. É rei, é todo mundo. Vambora, vambora. E eles partiram para uma outra cidade. O rei está lá. E aí o rei Jorão
recebe o aviso do atalaia: meu rei, está vindo uma tropa, e eles são violentos, eles são estranhos, Satanás e os seus demônios dos sentinelas estão dizendo assim: rapaz, está vindo uma tropa aqui em Fortaleza. Vai falando o nome do seu bairro, grita o nome do seu bairro, grita o nome do seu bairro, grita o nome da sua igreja, grita o nome da sua célula. Está vindo uma tropa diferente dessa igreja, está vindo uma tropa diferente desse ministério, está vindo uma tropa diferente, está vindo um povo marchando diferente. Eles são estranhos, eles são unidos, eles são violentos. Ei, Deus te deu destino. Como é que você falou em inglês? Deus deu o quê? Você falou as 3 coisas: destino, limite e proteção. Para que Deus está te dando isso? Sabe para quê? Quando o Jeú monta na carruagem dele, o atalaia olha e não vê um cara na velocidade de escravo, ou na velocidade de desfile. Você já viu o cavalo que faz desfile? Marchador? Parece que está dançando o bichinho. Cavalo forte, bonito, deve correr uns 60 por hora, sei lá, mas ele só trota desfilando, ó, rebolando. Muitas células, muitas igrejas, muitos ministérios, muitos de vós estão assim. Deus te deu a unção do boi selvagem, Deus te deu pés mais velozes que o da corça, mas você está desfilando, você está brincando de crente, está brincando de igreja. Olha para esse irmão do seu lado e diga para ele: não é tempo de desfile, é tempo de violência. O reino é tomado por esforço. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Sabe o que vai acontecer? Escute. Aí, fica aí, sobe o manto todo aí, sobe a tropa de elite aí, monta a carruagem aí. Ó, agora sintonizado comigo, segura. Quando o sentinela falou para o rei falou assim: manda um segurança nosso lá resolver o problema. Lá chega o inimigo, o enviado do capeta. Ei, qual o problema aí, Jeú? Você vem em paz? Quer mexer com Jezabel? Quer mexer com essa tropa que está dominando a sua célula, fazendo ela não multiplicar? Quer mexer com a gente que está fazendo o povo não ir para a sua igreja? Quer mexer com a gente que está detonando seu casamento? Você quer o quê, rapaz? Jeú olhou e falou assim: que conversa de paz. Eu só vou ter conversa de paz com os filhos de Deus e com as almas que eu vou ganhar. Mas com o inimigo, ou você se converte, meu irmão, sai do meu caminho, passa para trás. Sabe o que isso significa? Escute. Quando você mover a sua igreja na violência da fé, porque a fé é violenta, quando você move na obediência a Deus e a sua liderança, você agora é revestido de autoridade. Está lá em Tiago: sujeitai-vos pois a Deus, a Ele eu baixo a cabeça. Meu Senhor falou, meu servo, eu choro, eu me jogo no chão, eu babo, eu catarro. O homem foi usado por Deus lá, ficou lá. Eu cheguei de viagem, 1 dia e meio viajando. Eu tomei uma garrafa de café, mas eu não tirei os olhos do profeta. Eu podia dizer: não, meu irmão, eu preciso dormir, eu vou namorar com a minha esposa, meus filhos estão na escola, rapaz. Não, pode vir, porque o meu Deus não marca a hora. Meu Deus é dono da minha agenda.
você marca a hora comigo, mas se você vier da parte de Deus, não. Aí a agenda é sua, meu irmão. Aqueles sentinelas derrotados se converteram. Passa para trás, rapaz. Sabe o que isso significa? Que quando você se posicionar sujeitando a Deus, as suas autoridades espirituais, quando os derrotados, as sorveterias vierem querer frustrar o teu sonho, você vai estar tão cheio de fé, de convicção, que você vai dizer assim: meu irmão, passa para trás de mim, porque agora você vai voltar a se mover por um destino e por um propósito. Vocês vão trazer de volta os desviados, vocês vão trazer de volta os que estão perdidos. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Meu Deus! Em teu amor, não há outro lugar onde eu Sobe na tua carruagem, não há outro cavalgue adorador. em teu amor, acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Lá vem o terceiro segurança, porque o segundo já ficou. E aí o sentinela do rei desviado, Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, falou assim: meu rei, todo mundo que eu mando se converte, mas meu rei, eu descobri algo novo. Eu sei quem é o líder dessa comitiva ganhadora de alma. Eu descobri quem é o líder dessa célula que está revolucionando o bairro, que está paralisando o tráfico, que está fechando a boca, que está tirando as jovens da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo. Eu descobri que igreja é essa que está transformando. Aquele sentinela disse: eu descobri que é Jeú. E aí o rei perguntou: por que você está falando que é Jeú? Porque Jeú cavalga diferente. Você será conhecido pela maneira que se move pela palavra de Deus. Vida pra queimar, só tem uma vida pra queimar, só tem uma vida pra queimar. Na tua presença, doce presença, só tem uma vida pra queimar. Só tem uma vida pra queimar. Na tua presença, doce presença. Mova um dedo, mova algo, mas responda, cavalgue numa nova velocidade. Jeú entendeu a velocidade do propósito. Jeú entendeu
a intensidade da guerra. Ei! Se você encontra com um pitbull partindo para cima de você, você vai fazer assim para ele: Xaninho, ô Xaninho. Calma, pitbull, eu te amo. Não, você tem que fazer isso com as vidas. Mas aquela vida que você está lutando para voltar para Jesus, para voltar a ser um discípulo fiel, no mundo espiritual, você precisa ser intenso, violento. Eu não abro mão dessa alma, Deus. Eu não abro mão da célula. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como está sendo a sua cavalgadura pelo seu casamento? Por aquela alma que está desviada. Você vai apenas relatar no seu relatório e falar para o seu líder: ah, eu tenho 40 células, fechou uma. Mas eles não querem compromisso com Deus, pastor Sandro. Ô pastor Gleidson, eles não querem Deus. Ô pastor Daniel, pastora Dalila, é isso que vocês vão entregar? Não! Vamos correr atrás daquele que está perdido. Jesus foi intenso, foi violento. Ele deixou 99 e foi atrás da 100ª. Subiu montanhas, montes e vales. Não descansou enquanto não pegou aquela ovelha. E houve maior alegria pela que se encontrou do que a que estava achadas. Ei! Você tem a palavra, você tem o destino, mas como você se move? Qual é a velocidade? Qual é a intensidade? Jeú foi reconhecido porque cavalgava de maneira intensa. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu vou cavalgar, eu vou me mover pelo reino, pelas almas, pelos discípulos, de maneira violenta, intensa, corajosa. Eu não vou parar, em nome de Jesus. Existe um fogo, deixa queimar, 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 deixa queimar. Quanto vale uma alma? Fortaleza. Quanto vale uma alma, Fortaleza? Quanto vale uma alma para você? Se você não tem coragem de responder, Jesus respondeu por você. Ele disse: uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Nós estamos como Jeú lá na Ágape. Recebemos uma palavra, 2019, vocês têm que começar as missões internacionais lá na Europa. E a primeira base, o primeiro país é Portugal. Quando eu recebi essa palavra, eu não me movi como covarde. Eu não fiquei desfilando, ora pois, Portugal, bacalhau, que legal. Não, Deus falou, Deus respondeu os sinais. Meu apóstolo, meu pai, minha cobertura disse que era lá. Eu falei, igreja, a partir de agora, tempos de Jeú para Portugal. Eles já entenderam. E aí eu estou falando para a igreja. E no altar Deus falou para mim, ainda esse ano, você e o pastor Otávio tem que ir em Portugal. Escute. Nós estamos fazendo uma obra de acústica, porque eu não sei como é aqui, mas a prefeitura lá joga duro com o negócio de som. Aqui também joga duro? Joga? Mas pro terreiro de macumba lá, meu irmão, os caras fazem barulho, lapeta grita a noite toda, a prefeitura não dá uma multa. É guerra, irmão. Fica aí brincando de ser crente. E o projeto custa mais de 50 mil reais. Só que a viagem, só as passagens era 7 mil reais. Eu falei, não estou nem aí, porque pelo propósito não vai faltar nada. A sua igreja é em célula, meu irmão? Então o propósito dela é célula. Cai para dentro. Sua igreja é manto? Vai para o manto. Alinha-te ao propósito da igreja. Em 10 dias, um irmão ofertou 3 mil, outro irmão ofertou 7. Deus falou, você tem que levar ouro para pedir perdão, entregar um pastor português. Eu não conhecia nem Portugal, quanto mais um pastor português. Pelo propósito tudo se revela. Brada aí, vai. Pelo propósito tudo se revela. Aí eu fui pelo propósito. Aí eu estou pregando lá no interior da Bahia, Teixeira de Freitas. Aí eu brado, irmãos, eu estou indo para uma obra missionária em Portugal, ore por mim. E fui falando, Deus mandou eu pedir ouro. Aí umas irmãs me ofertaram o brinco de ouro. Fui jantar, pastor Rogério, do presbitério, uma igreja que tem em vários países, vários estados do Brasil, IDERP, em célula, fogo puro. Ele disse, apóstolo, temos uma igreja em Portugal, e o nosso pastor é português, e um pastor brasileiro feriu a gente, traiu a gente, quase destrói a igreja, estamos começando de novo. Deus falou, é esse que você vai dar a moeda de ouro, pedindo perdão pela igreja brasileira. Tudo se encaixa quando você se move, marcha pelo propósito do reino. Agora você vai ficar aí de braço cruzado, o inimigo atacando a sua célula, atacando seu casamento, seus filhos, você vai ficar de braço cruzado? Você tem que se mover na fé, meu irmão. Fé sem obra é morta. Cavalga diferente, monta na sua cavalgadura, monta na carruagem, monta na estrutura, monta na identidade com uma nova velocidade, a velocidade da fé, a velocidade do sonho. Não desista do seu sonho, não desista do seu discípulo, não desista da sua célula, não desista da sua cidade. Em 15 dias Deus proveu tudo. Mas aquele propósito, 15 dias acabou. Mas eu tinha um novo propósito aqui. E eu estou dando tudo o que tenho. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jeú vence a primeira batalha, diga para o irmão que está do seu lado, Jeú não para. Por que você parou quando você conquistou a primeira batalha? Se a palavra que Deus deu para você revela outros destinos,
outros níveis a serem conquistados. Se Deus falou que você vai ser líder de multidão, por que você parou na primeira célula? Jeú venceu o rei, mas tinha Jezabel. E aí ele parte para o palácio. Sabe o que acontece? Eu já estou terminando, segura a parada. Quando Jezabel sabe que o filho morreu, ela não se veste de luto, ela se maqueia, olha para cá, ela fica toda bonita, toda sedutora, para seduzir Jeú. Sabe por que muitos pararam? Porque quando o inimigo viu que você decidiu lutar diferente pela sua vida, pelos seus sonhos, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua igreja, pela sua célula, pelo seu destino, o inimigo não mais entrou em guerra, ele entrou em sedução, fazendo muitos trocarem um propósito por oportunidade. O conforto não é pecado, mas se o conforto para você de guerrear, é pecado. Davi, quando troca o propósito pela oportunidade, ele fica no palácio, abre a janela, ele cobiça a mulher do próximo, adultera. Jeú não, e você não, em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Eu profetizo que você não vai parar. Todo o destino que os céus liberaram sobre você, sobre a tua igreja, você vai lutar até o fim. Agora eu vou te dar algumas estratégias para terminar. Quando você vai guerrear contra essa sedução, não negocie. Não negocie com o inimigo. Converse com a palavra de Deus. Ah, mas o inimigo é grande. O inimigo tem uma voz grossa. Não converse com o inimigo. O que Jeú fez? Quando Jezabel chamou ele para dialogar, para querer colocar medo, como colocou em Elias, o que ele fez? Com você eu nem converso, miserável. O que ele fez? Ele chamou a equipe. Quem de vocês é por mim e pelo Senhor? 3 homens fizeram assim, a cabeça de lagartixa. Ele falou, então, joga essa miserável aí da janela. Não negocie com o inimigo. Não negocie com os que te oprimem. Converse com a sua liderança. Converse com o seu discipulador. Converse com homens e mulheres de Deus. Converse com aqueles que sonham. Quando eu vi o novo livro do pastor Ebe, eu comprei logo. Por quê? Porque é uma conversa com um grande sonhador que me inspira. Com quem você tem conversado? Te levanta ou te abate? Quando Jezabel cai, a palavra de Deus se cumpre, a carruagem passa por cima, os cães estão lá comendo. O que Jeú faz? O que você vai fazer? No meio da guerra, no meio da conquista, você precisa entender que existe o tempo de desfrutar das conquistas. A minha célula está na guerra. Tem que ter comunhão. Tem que ter alegria. Tem que ter churrasco mesmo. Por quê? Porque quando eu me alegro, eu estou dizendo, diabo, a tua hora vai chegar. Porque a alegria do Senhor é minha força. A minha célula vai multiplicar. E eu estou renovando meus discípulos no amor. Aí, escute. E eu vou terminar aqui. Queria ir mais, mas não dá para adorar. Meu Deus. Escute. Aí os servos, os discípulos de Jeú chegam para ele e falam assim: meu rei, com licença, não dá para enterrar Jezabel. O Senhor mandou enterrar porque ela é rainha. O Senhor é um homem de honra. E nós vamos aprender a ser homens e mulheres de honra, mesmo sobre aqueles que não são. Porque a desonra não me alimenta. Quem me alimenta é a honra do céu.
Quem te alimenta é a honra do rei. Jesus é o rei da honra. Escute. Quando Jeú ouve que não dá para enterrar, ele diz: ei, se cumpre a palavra do profeta Elias. Aí eu falei: Deus, por que não podia enterrar Jezabel? Alguém me empresta uma cadeira? Vocês que estão aqui, sentam no chão rapidinho para poder todo mundo que está lá atrás ver. Ontem foi dia de finados, não é isso? Dia 2. Eu li no site da Globo.com que mais de 1 milhão de brasileiros iam nos cemitérios. E o que as pessoas fazem no cemitério? Elas têm o que? Lembrança dos mortos. Por que Deus disse: os cães vão comer Jezabel? Porque só ia sobrar cabeça, mão, pé, osso, e não enterra osso, enterra corpo. Por que Deus não queria o enterro de Jezabel? Manai, manai. Porque Deus nessa geração está dizendo: eu não quero mais memoriais de derrota da sua célula. Eu não quero mais o dia de finados do pecado do pastor. Deitai fora o que é velho para que venha o novo. Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Quando você começar agora a sua célula, seu discipulado, você vai dizer para os erros, para os problemas: não te enterro mais. Vou arrancar como é o nome daquele negócio que fica, só podia ser profeta. Eu vou arrancar essa lápide, ó. E ó, qual é a lápide que você vai arrancar hoje? É a morte do líder de célula que pecou. Ele vai voltar a ser homem de Deus. Mas a minha célula vai sair do luto hoje. Josué, meu servo Moisés está morto, mas arranca essa lápide do teu coração e volte a marchar, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E aonde você pisar a planta dos teus pés, Josué, eu vou te dar por herança. Eu vou te dar por herança. Levante as suas mãos para terminar. Pastores, eu profetizo sobre as igrejas de vocês. Eu vi ali meu irmão Anildo. Eu quero honrar a Igreja da Paz. Pastor Santos esteve conosco ontem. Homens que cavalgam na velocidade violenta, corajosa, que não guardaram para si a revelação, mas estão dando para o Brasil e para o mundo. Mas eu quero falar agora com cada igreja, quero falar com cada um de vocês, porque vocês são como Jeú. Existem unções e decretos de Deus, homens e mulheres que morreram por esse estado, e essas palavras precisam se cumprir. Manás, tere manai, meu Deus. Uau! E o Senhor está encontrando nesta geração homens, mulheres, líderes, que o Eliseu pode dizer: meu filho, vai lá naquela igreja, chama Jean para o secreto, chama Daniel, chama Gleidson, chama Nildo, chama Sandro, chama Maria, chama João. Fala o teu nome bem alto aí.
É esse nome aí, Pai, que o Senhor vai chamar no secreto nesses dias. Alamachurianda Alabacai. E vai entregar unções e destinos. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você entende. Acabou o tempo de se mover como um coitado. Acabou o tempo de se mover como quem foi machucada. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Você vai se mover na velocidade do Espírito. Como a corça que suspira pelas águas, assim por ti suspiro eu. E eu quero terminar essa minha parte dando honra e glória ao meu Deus. Mas chamando você que é Jeú para levantar a mão para o alto. E você vai adorar, mas você vai profetizar com gosto. Você vai profetizar com violência. Diabo, você perdeu. A minha célula não vai fechar, ela vai multiplicar. A minha igreja vai multiplicar. Meu casamento vai ressuscitar. Meu sonho vai se cumprir. Fortaleza, terra do avivamento, terra de profetas, estado do Ceará. Tu és rico, tu és próspero. Adore, profetize. Monta na tua carruagem e avance.
Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesses 3 dias. Obrigado por cada ministério, por cada pastor, por cada líder, por cada discípulo, por cada discipulador. Obrigado por confirmar em nossas vidas o nosso chamado, a nossa missão e o manto que está sobre nós, o discipulado, a paternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada homem, cada mulher, cada jovem que o Senhor trouxe nesses 3 dias aqui, para um tempo de alinhamento, para um tempo de confirmação. Fortaleza não é mais o mesmo. Há um novo de Deus para Fortaleza, há um novo de Deus para o Ceará. Não foi à toa que o Senhor falou aos nossos corações que o tema dessa conferência tinha que ser o novo de Deus, porque está acontecendo o novo de Deus em nossas famílias, ministério. Oh Deus, é um novo tempo para a nossa cidade, para a nossa nação. Querido, deixa eu te falar aqui uma coisa, permita-me. Nunca gostei de política, nunca gostei. E nessa política eu me envolvi nas redes sociais. Enquanto o apóstolo falava sobre Jeú, o pastor Jean veio confirmar algo que eu estava vendo. O que o apóstolo falou aqui sobre Jeú, as características de Jeú, queira você goste ou não dele, você concorde com a maneira dele ou não. Se você estudar a história de Jeú e você comparar com a vida, a atitude, o comportamento do Bolsonaro, é a mesma. Ele não quer conversa com quem é corrupto. É de paz, não. Tira tudo. Sabe como foi que chamam ele até hoje? Louco. É doido. Quando o Atalaia, quem está vindo? Do jeito que vem andando, só pode ser doido. Só pode ser Jeú que vem andando loucamente. É um louco, é um doido. Mas foi quem trouxe resposta para a nação de Israel. Foi quem acabou com a corrupção de Israel. Foi quem tirou do trono o governo corrupto de Israel. Foi Jeú. Ei, querido, não fale mal. Ore pelo nosso presidente. Ele é o nosso presidente. Ore pela nossa nação. Talvez tem pessoas aqui que não votou nele, que não concorda, mas não tem o que concordar, tem que aceitar. Foi Deus que colocou ele, pronto. Em vez de falar mal, criticar, amaldiçoar, abençoa ele, para que Deus conduza o governo dele, para que ele seja instrumento de Deus para essa nação. Chega de guerra, chega de desunião, chega de confusão. É o tempo da igreja, de nós, a nação, se unir, para que o Brasil venha mudar por completo, para que o Brasil venha se tornar uma nação completamente rendida ao Senhor. Eu quero agradecer toda a equipe de apoio, todos os voluntários da Igreja Casa do Pai, da Igreja Abba Pai, Nova Aliança Montese, Nova Aliança Santa Rosa, a equipe de louvor, os pastores, os preleitores. E como eu falei, a conferência não termina aqui. Ela continua amanhã, depois. E o próximo preleitor é você. O próximo preleitor é você. Obrigado, Espírito Santo. E obrigado por ter vindo, por ter tirado o tempo para investir no seu ministério, na sua família, na sua igreja, no reino. Quero falar 2 coisas. Primeira, cá, pastor Gleitos, vem cá, pastor. Irmãos, aqui não é demagogia não, mas quem anda perto da gente
Sabe, nós não iríamos fazer essa conferência. Não iríamos. Muito corrido, tudo cansado, puxado. Conversamos, acordamos, não vamos fazer, não, vamos não, então vamos ficar na nossa. Aí teve uma pessoa da minha igreja, nem me procurou. Procurou o pastor Gleitson. Procurou o pastor Gleitson. E ele falou o quê? Essa conferência tem que acontecer. Vocês não podem deixar de fazer essa conferência. Façam uma conferência. Os pastores dessa cidade, os líderes precisam dessa conferência. E agora que eu entendi, porque foi que quando a conferência começou, ele foi hospitalizado e teve que se submeter a cirurgia, porque nós não íamos fazer essa conferência. E o Jean disse para mim: vocês não podem deixar de fazer essa conferência. Ele foi o canal para motivar a gente a fazer a conferência. Por isso que ele foi setado. Por isso que enquanto a conferência estava acontecendo, ele estava numa mesa de cirurgia. Porque ele é um profeta. Ele é sensível. Ele fala ao meu coração. Ele não é só um cunhado, ele é um pai para mim também. Ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar no meu ministério quando nem eu mesmo acreditava. Não só acreditou, como investiu no meu ministério. Vem aqui, Jean, vamos. Deixa eu orar por você, vem aqui. Vem, Liliane, também. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém, a maioria não sabe. Mas muitos criticaram esse casal. Muitos saíram de perto desse casal. Eu, como irmão próximo dela, muito próximo, trabalhava junto. Quantas vezes ela chorou, dizendo que não aguentava mais. Muitas vezes eles falaram que não aguentava mais de levar pedrada, mas sempre gostaram de investir em vidas. Até hoje investem em vidas. Você chega no trabalho deles, eles falam mais de Jesus do que do trabalho. É um casal próspero, por quê? Porque semeiam e quem semeia colhe. Nós não estamos bajulando, não é porque é o pai do pastor Jean, não é porque é minha irmã. Não, eles não precisam disso. Mas a Bíblia diz: honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. São intercessores, pagam um preço. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Ministério deles. Pastor Daniel, vem aqui. Cadê ele? Ora aqui, pastor. Pai, em nome de Jesus, Fortaleza representada por 45 pastores, pelo corpo de Cristo, estendem as mãos, ó Pai, para esse casal, Jean e Liliane, e declaramos, ó Pai, que através da vida deles, multidões serão alcançadas. Esses pés tocarão as nações. Essas mãos trarão refrigério. Da boca deles sairão espadas. Através do falar, eles darão destino. Epa, Pai de multidões, Pai de multidões, um entendimento está sendo dado. Um entendimento está sendo aberto nesses dias para esse casal. Algo que eles já vinham colocando diante de Deus. Deus está trazendo agora um completo entendimento de como fazer, de como realizar. Ei!
Te louvamos, Pai. Te louvamos porque eles não têm sido somente irmãos, têm sido amigos, têm sido pais. Te louvamos porque eles têm carregado a cruz, negado a si mesmo, e assim tem sido um exemplo para a nossa vida, para essa cidade, para o corpo de Cristo nesse lugar. Ó, 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 checar, neonoramamacê, neramagandarás, nerabarabás, xarabarabá, xara. E agora declaramos saúde. E agora declaramos saúde. E agora declaramos saúde. E agora declaramos saúde. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Queremos aqui também honrar como o Gleice falou. Paulo fala: não tendes muitos pais. A gente entende de um plural. Eu tenho um pai biológico, eu tenho o pastor Daniel, meu pastor, meu pai pastoral, tenho o apóstolo Bertelli, um pai no profético, e tenho também a honra e a alegria, eu e o pastor Gleitos, de ter o apóstolo Eduardo como nosso pai no apostólico. Queremos chamar ele aqui, apóstolo Eduardo. Os pais entesouram para os filhos. Pastor Gleitos, meu pastor Daniel, para cá, meu pastor. Isso aqui é muito simples, apenas uma lembrança para esse dia. Tudo fala. Tudo fala. É um manto novo. Deus tem usado, através do pastor Daniel, conhecemos o apóstolo Eduardo. Através do apóstolo Eduardo, conhecemos o apóstolo Bertelli. Conexões no reino. São homens que têm destravado nossas vidas. Tudo fala. Não foi intencional por nós, mas foi intencional do Espírito Santo. Muito obrigado, nosso apóstolo. O Senhor nos honra muito com a sua presença aqui nesses dias. Andamos de perto, sabemos da sua correria. Às vezes as pessoas não entendem, acham, vai pregar, é bom, a gente gosta, mas existe um preço. Dormindo muitas vezes em lugares, com ronco, deixando às vezes de estar com a amada, com a esposa, com os filhos, com o carinho dos filhos. E o Senhor é um homem família, e o Senhor veio nos honrar aqui. Muito obrigado por tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida, em nossas vidas, por aquilo que o Senhor liberou sobre nós aqui nesses dias. Nós não seremos mais os mesmos.
Em nome da igreja de Fortaleza, eu quero aqui agradecer, honrar a sua vida e dizer: nós não seremos mais os mesmos. Muito obrigado. Amém, queridos. Nós vamos estar encerrando e louvando a Deus pela vida do Jean, Júnior, do Gleidson. Essa conferência começou como conferência MDA Norte no coração deles e tomou essa proporção que é hoje. Começou no coração de vocês, conversando com o pastor Canté. Deus possa derramar mais da graça dele sobre a vida de vocês. Eu louvo a Deus porque filhos são flechas e vocês são flechas que estão acertando o alvo. Deixa eu abençoar a sua vida. Obrigado, pastores, cada líder, cada ovelha. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, o amor de Deus Pai esteja sobre a tua vida. Abençoa a tua entrada e a tua saída, estando contigo no teu deitar e levantar. Onde você colocar a planta do teu pé, abençoado será. Tudo que você tocar vai prosperar. E eu declaro: a conferência não acabou. Deus te abençoe, vai em paz. Um domingo de unção e poder nas igrejas. Passe lá na livraria, adquira materiais.